Boa noite a todos. Nós temos para hoje uma mensagem que é bem interessante. Uma mensagem que vai trazer muita reflexão para cada um de nós. Onde o título é "Dar-se-á aquele que tem". Esse título ele faz parte de uma pregação de Jesus. Quando Jesus faz a parábola do semeador, eu vou ler a parábola, está aqui. E os discípulos chegam junto a ele depois que ele diz a parábola e perguntam: por que vos fala por parábolas? Porque nós sabemos que parábola é complicado. Jesus dá uma resposta bem interessante. Nessa resposta gera essa frase, onde começa por "dar-se-á aquele que tem". E em cima dessa frase, "dar-se-á aquele que tem", que o Espírito Amigo traz a mensagem da noite de hoje plotada nessa mensagem de Jesus. Dar-se-á aquele que tem e se tirará daquele que não tem. Que é uma mensagem bem complicada para a gente explicar e para a gente sentir como é que ela é. Mas a gente vai tentar chegar lá. Antes de chegarmos lá, eu queria contar um fato que tem tudo a ver com o assunto da noite. Um fato que se passou na época de Jesus. O nosso amigo Humberto de Campos, no seu livro A Boa Nova, que a época de Jesus, entre a multidão, quando Jesus pregava, havia sempre uma dama de fino trato, bem apessoada, que seguia Jesus de todos os lugares que ele ia ao redor do lago de Genezaré, que é o Mar da Galileia. Ouvindo uma palestra do Divaldo, chama aquele Mar da Galileia porque ele tem uma boa dimensão, ele tem uma média de 3,5 metros, 3,5 km de largura e 6 km de comprimento. 6 km de comprimento é um bom lago, assim como 3,5 km de largura. Então ali era a fonte de renda dos pescadores daquelas cidades que ficavam ao redor do lago de Genezaré ou Mar da Galileia. Então nas pregações de Jesus sempre tinha uma senhora no meio do povo que era muito ligada às pregações do Cristo. Essa senhora, da aristocracia romana, ela chamava-se Joana. E ela era casada com Cusa, que era um intendente que viera de Roma para atender a Herodes Antipas, através da sua vivência na parte da intendência, onde vigorava na cidade de Cafarnaum grande troca de valores entre os pescadores e os comerciantes. Então era necessária uma intendência. E Joana seguia Jesus e não tinha uma condição boa no lar, porque o marido dela era um cara, uma linguagem mais moderna, era um bom vivant, era rico. A intendência, de um modo geral, até hoje, traz riquezas para aqueles que são intendentes, né? Eu trabalhei na Força Aérea e os intendentes eram os mais aquinhoados, porque trabalhavam com as verbas. Sempre tem essas coisas, né? Quem trabalha com dinheiro, aparentemente, parece que as coisas ficam mais fáceis, quando não deveria, mas ficam. Então, o Cusa era intendente. E o Cusa trabalhava só com os grandes, com o grupo de Herodes, de herodianos, e com o grupo de Pilatos, que era pertencente a Roma. Então, isso facilitava muitas coisas para ele, em termos de abastança. Vivia muito bem, uma mansão enorme e tudo mais, mas ele não se dava bem com a esposa, porque a esposa era seguidora do Cristo. A esposa era fervorosa e ele antagonizava Jesus. Ele achava que aquilo não funcionava, porque ele tinha a artimanha de favorecer Herodes através dos fariseus, e ao mesmo tempo o fariseu também favoreceu o romano, que tinha seus ídolos e tudo mais, aquele politeísmo reinando. E ela vivia muito triste em casa, brigava muito com o marido e tudo mais. E certa feita, ela foi notada por uma das suas aias, né? Segundo Humberto de Campos. Eu estou falando com minhas palavras. A leitura é muito longa no livro, eu estou falando bem restrito. Ela foi notada por uma das suas aias que ela estava muito triste. Uma daquelas aias que são bem ligadas a ela, que era também de lá do Mar da Galileia. E a Aia perguntou para ela por que ela vivia tão triste. Ela contou a história dela, que vivia triste, porque não sei, contou todos os fatos dela, vivia mal com o marido era mulherengo e tudo mais. Também gozava de certos prestígios porque favorecia certas classes abastadas e tudo mais.
Aí ela disse, por que a senhora não fala com Jesus? Ela disse, eu sigo há muito tempo, mas não é fácil falar com Cristo. Ela disse, não, pode deixar que eu falo com alguns contatos e eu faço o link entre a senhora, essa linguagem é minha, o link entre a senhora e Jesus. E assim foi feito. A aia, de confiança dela, falou com um dos apóstolos de Jesus e marcou um encontro numa noite. Então, numa noite, ela foi à casa de Pedro e conversou com Jesus. A história é longa, eu não vou contar, mas vou dar a entender o que aconteceu. E ela retratou para Jesus toda a sua angústia, a sua infelicidade no lar, que ela queria realmente, ela não tinha filho, não tinha família formada ainda, e ela queria realmente deixar o marido e seguir Jesus. E Jesus aconselhou ela por diversas maneiras, mostrando a ela que o lar era fundamental para a pessoa, para todos aqueles que não falam em reencarnação, que não podia falar, mas disse que a formação do lar fazia com que o povo cada vez mais crescesse em termos de tudo, principalmente em termos de amor. E depois que ela foi confortada com as palavras de Jesus, tem uma despedida que ela diz assim, Jesus diz para ela, ser fiel a Deus, amando o teu companheiro no mundo, como se fora teu filho. Não percas tempos em discutir o que não seja razoável. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Jonas se conformou e na saída Jesus deu essa frase para ela. Vai, filha, e ser fiel até o fim. Então Jonas voltou muito revigorada. Tentou apaziguar com o marido, que ela brigava muito, arengava, aquelas coisas todas que existem nos lares que tem conflito. E Jesus disse a ela que toda vez que houvesse conflito, ela ficasse calada, que é uma boa medida, só briga dois quando os dois querem. Então ela procedeu dessa maneira. E o lar melhorou. Não o comportamento dele, mas o lar melhorou a convivência dos dois. E nessa convivência boa, ela teve um filho. Esse filho foi o portal que Jesus falava na família. Foi o portal de estabilização emocional dela. Então o filho nasceu, ela criou o filho, se dedicou ao filho, mas nunca deixou de acompanhar Jesus ao redor do lago da Galileia, do mar da Galileia. Mas teve um problema. Como Cusa era político, e a política tem um lado que ganha e tem um lado que perde, a gente sabe disso, ele entrou numa política que começou a se complicar. E nessa política, ele se deu mal e começou a ficar endividado. Para não perder o status quo que ele tinha, ele começou a assumir dívidas para conservar aquele patrimônio que ele tinha. E nessa assunção de dívidas, ele entrou em falência total. Foi traído por alguns amigos, e nessa traição ele ficou tão revoltado, tão irado, porque feriu o orgulho, e o status que ele tinha era muito grande, aquele começou a declinar, que ele começou a ficar doente. Prematuramente ficou doente. E nessa doença, ele desencarnou. E a situação de Jonas ficou complicada, porque toda a sua riqueza estava penhorada para os credores. Ela ficou pobre, e a única saída dela para manter o filho era trabalhar na casa das pessoas ricas. E ela começou a trabalhar na casa das pessoas ricas, junto ao filho para manter o filho. Nesse ínterim, claro, Jesus desencarna, o ano está correndo, e ela, quando já estava ainda ali na Galileia, já idosa, já com os cabelos desganiçados, ela pega o filho, pega uma galera e vai para Roma. A essa época que ela vai para Roma, o cristianismo tinha se alastrado por toda Roma, entendeu? Isso era o ano de 68, quer dizer, 35 anos depois da morte do Cristo. E lá o cristianismo fervilhava, e o Império Romano batia forte em cima dos cristãos, uma perseguição enorme. E certa noite, certo dia, aliás, ela pegou o filho e levou para as catacumbas de Roma, porque as reuniões cristãs eram nas catacumbas. Eles se sentiam seguros nas catacumbas porque podiam fazer suas pregações, suas reuniões. E o que aconteceu? O Império mandou fechar, através de ordens militares, fechou as saídas de todo cemitério, todas as catacumbas foram fechadas as saídas. E prenderam nessa época, nesse dia, mais de 500 cristãos. E todos eles foram julgados, naquela aspa de julgamento, né? Julgados e condenados à morte. E naquela época havia os circos romanos. Um dos maiores circos romanos era o Coliseu, que ficava exatamente em Roma, como está lá ainda hoje. Então,
no dia aprazado, foram reunidos todos os prisioneiros, colocados em postes ao redor, por dentro da arena, ao redor de todo o estádio, de todo o Coliseu, e embaixo dos postes aquelas grandes fogueiras, onde no qual os postes, um deles estava Joana amarrada, e ao lado dela estava seu filho. Esse lance é o mais importante, porque é um momento muito crucial para ela. Ela tinha dado prova da sua lealdade a Jesus todas as épocas, mas ali era a prova crucial dela. Ela sabia que realmente iria ser queimada, como todos ali foram queimados naquele dia. O imperador Nero deu aquela ordem, foi Diocleciano, que todos seriam queimados. E o estádio, o Coliseu, regurgitava de gente, porque todos se felicitavam com aquela atrocidade. Às vezes tinha pena de morte por fogueira, ou pena de morte através das feras, quer dizer, dependia do humor do imperador. Bom, ela está lá aturdida, porque passou alguns tempos presa, estava muito fragilizada, amarrada, quando ela ouve a voz de um verdugo dizer: abjura, mulher, abjura teu Cristo, abjura que Nero vai te perdoar, o imperador vai te perdoar. Ela olha para ele e de repente ela ouve uma voz de lado, era o filho dela que estava amarrado ao lado também no outro poste, com a fogueira enorme ao redor. E o filho dela, lacrimoso, diz: mãe, abjura, mãe, abjura, eu não sou seguidor do Cristo, eu vim para as catacumbas porque a senhora me levou, mãe. Abjura, mãe, eu sou teu filho, me salva. Ela olhava e depois ela olhava para o verdugo, e o verdugo continuava: abjura, mulher, abjura. Como ela não respondia, ele começou a flagelar o filho dela. E quando ele flagelava o filho dela começou a gritar mais ainda, pedindo, implorando a ela que abjurasse. É quando ela lê essa frase aqui que é interessante, eu não estou esperando pegar mais um livro, eu já peguei 3, e disse assim: cala-te, meu filho, Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Quando ela disse isso, o verdugo viu que ela não ia abjurar, porque abjurar ali só era para humilhar, porque ele não tinha autoridade para soltar um prisioneiro daquele. Aquele precisava da autoridade de César, ela tinha sido julgada. E o que é que ele faz? Ele acende a lenha e a teia, naquela madeira já besuntada com petróleo. Eles conheciam o petróleo de forma diferente, mas conheciam. E a labareda começa a subir. Aí ele diz assim: o teu Cristo só te ensinou a morrer? Ele faz essa pergunta. E ela responde no bom tom, ela reaviva a energia e diz: no meu Cristo não só ensinou a morrer, mas também a vos amar e a vos perdoar. Ela desfalece. Na hora que ela desfalece, ela sente mãos aveludadas por trás dela, segurando ela, diz: sou eu, Joana, tu não estás só. Fostes fiel até o fim, e eu estarei sempre contigo. Essa parte fica aí, no livro do nosso amigo Humberto de Campos, ela tem umas quatro folhas. É bem interessante alguém que lê a Boa Nova, tem boas histórias do cristianismo antigo. Mas essa parte é interessante porque traz para a gente um questionamento. Ela morreu, legal, desencarnou. E como é que foi a vida dela no mundo espiritual? A gente sabe muito pouco do mundo espiritual assim contínuo, mas a gente aprendeu algumas coisas do mundo espiritual trazido pelos médios atuais através de livros. E o Divaldo conta com muita pureza, com muita consciência, que a Joana voltou pela primeira vez à reencarnação dela, em termos de conhecimento dele, como uma Clarissa, no tempo de Francisco de Assis, no século XII. Ela voltou como uma Clarissa, logo sendo ligada a Clara de Assis, fazendo parte daquele clero franciscano. Isso no século XII. Claro que depois ela desencarna e ela volta depois no século XVII. Volta no século XVII, ligado ainda à igreja, com as carmelitas. Então ela é ligada às carmelitas e volta como uma freira e depois se torna soro, no século XVII no México. Desencarna e 66 anos depois, no século XVIII, 1700
alguma coisa, ela reencarna outra vez na Bahia. A última reencarnação dela, realmente, literalmente conhecida, é na Bahia. Ela reencarna na Bahia e ascende também dentro de uma ordem cristã, se eu não me engano, agostiniana, como a Soror também. Ela tem seus nomes específicos, eu não decorei, que é complicado. Então ela se tornou também então toda a vida dela foi ligada ao cristianismo, sempre dentro das igrejas. E a condição desse espírito é tão grande que no século XIX, o século seguinte, ela foi convidada para fazer parte da equipe do Consolador. Através de quem? Através do Espírito de Verdade, que é Jesus. Todo mundo sabe que o Espírito de Verdade, quem é estudioso, sabe que é Jesus. Então ela foi convidada pelo próprio Cristo para fazer parte da coorte de espíritos evoluídos que fizeram todo esse livro, a Codificação Espírita. E ela consta 2 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, um no capítulo 9, com a mensagem A Paciência, e outro no capítulo de hoje, com essa mensagem, dar-se-á aquele que tem. Hoje nós sabemos, através do próprio Divaldo, que Joana de Ângeles é realmente o nome do espírito que usa esse pseudônimo para Divaldo, esse espírito que foi Joana de Cusa no passado. E todas as reencarnações dela, com exceção da Clarissa, que nós não sabemos, sempre tinha a Joana no meio. Foi Joana não sei de quê lá no México, foi Joana não sei de quê em Salvador, na Bahia, e é Joana de Ângeles que ela chama-se agora. Então, é um périplo muito interessante e mostra a pureza e a riqueza de uma pessoa que era romana, que se agregou logo ao cristianismo na época de Jesus, quando Jesus estava lá na Palestina, durante 3 anos só, porque Jesus só distribuiu seu messianato durante apenas 3 anos. E aí, em cima dessa mensagem, que Joana faz a segunda aparição dela no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Dar-se-á aquele que tem. Então, nós pedimos licença para ler, a gente tem que ler a introdução, que é evangélica, e depois ler, em função da introdução, da que é evangélica, a mensagem de Joana propriamente dita. A mensagem evangélica, dita no Evangelho de Mateus, diz assim: Naquele dia, saindo Jesus de casa, foi sentar-se à beira do mar. E grande multidão se lhe reuniu em torno. Entrando então para uma barca, ele aí se sentou, ficando a multidão na praia. E começou a dizer muitas coisas por parábolas, falando assim, uma delas é claro. Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à margem do caminho. Os pássaros do céu vieram e as comeram. Uma outra parte caiu em terreno pedregoso, onde muito pouca terra havia. As sementes germinaram prontamente, pois que a terra ali não tinha profundidade. O sol nascendo, crestou-as, e como não tinha raízes, se secaram. Uma outra caiu entre os espinheiros, que cresceram e a abafaram. Uma outra, finalmente, caiu em terra boa, e as sementes frutificaram, produzindo aqui 100, ali 60, acolá 30 por 1. E disse, quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Então, parábolas é complicado. Você pode ouvir, se você já leu as parábolas de Esopo, que são parábolas mais simples, até para definir aquelas parábolas não é fácil. E a de Jesus era muito trocada as linhas dele. Aí ele vai explicar porque falava por parábola. Aí Jesus pergunta aqui. Aproxima-se dele um dos seus discípulos e disseram, por que eles falam por parábolas? Por que eles falam? Porque os discípulos tinham a primazia de ter Jesus sempre ao seu lado. Naquele momento que Jesus não estava com o povo, Jesus estava reunido em algum lugar com seus discípulos e conversava muito com eles. O aprendizado dos discípulos foi muito grande. Quem lê o Sermão do Cenáculo, que é a despedida final de Jesus no Evangelho de João, vai ver a riqueza de informações que ele dá para os discípulos naquele círculo fechado, que foi o Sermão do Cenáculo, a última ceia, como chamam, né? Na qual ele foi traído e tudo mais, tem toda aquela história. Então, por que fala-se por parábolas? Respondendo, disse-lhe Jesus, é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado, porque a aquele que já tem, muito se lhe dará, e ele ficará em abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará.
é uma truncagem de palavra que você lê 10 vezes e não entende o que é que quer chegar. Ele fala, aquele que tem, vou voltar para a gente ver. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará. E ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Você lê isso 10 vezes e você fica, vai e volta, para tentar entender só essa parte. É só ele dizendo por que ele fala por parábolas, que aqui quase é uma coisa muito truncada para a gente. A gente vai ver que Joana, quando trabalha em cima disso, ela tenta destruncar, porque ela realmente ela é muito culta, e faz uma amostragem para a gente, que mesmo fazendo a amostragem, a gente tem que depois pesquisar alguma coisa como eu pesquisei, para saber o que ele quer dizer. Por isso é que eles falam por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem nem compreendem. Ouvireis com os vossos ouvidos, e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos, e nada vereis. Nele se cumpre a profecia de Isaías quando disse isso. O que é que Isaías disse? Ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Isso Isaías disse lá atrás, no tempo ainda daquelas guerras que está passando até aquelas novelas bem interessantes da Record, né? Está passando uma novela atual que é bancada. Eu de vez em quando eu ligo lá e pego um pedacinho. É a briga entre Elias e Jezabel, né? É uma briga fantástica, aquela briga de poderes. Elias, assessorado por Deus, entre aspas, pelos grandes espíritos, e Jezabel pelo pessoal dela, que é extremamente guerreiro, que são os fenícios. Então, isso aqui gerou a mensagem que Joana agora vai declinar. Uma mensagem que é longa, eu dividi em 3 partes, para ver se a gente consegue esmiuçar, através de exemplos práticos, entender o que a mensagem diz. Então, o que é que Joana diz na mensagem dela agora? Ela começa assim: dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Está entre aspas, porque ela fala não é dela, ela fala do Cristo. Aí ela diz assim: meditai esses grandes ensinamentos que se vos são dados, por vezes afigurados paradoxais. Literalmente é paradoxal para a gente. Ela afirma isso, que esse ensinamento que se foi vos dado e que afigurado paradoxais. Aí ela explica: aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra. Vou tentar explicar o que é isso. Quando eu entro no Evangelho e entendo o Evangelho, eu abro o meu espírito para receber mais ainda. Não se trata aqui de coisas materiais. O grande problema é que Jesus não falava de coisas materiais. Quando te fala uma coisa aqui na plateia e toca seu coração, você está abrindo para que outras coisas possam entrar com mais facilidade. Esse é o sentido de quem já tem, aquele que tem, mais lhe dará. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela. Ora, vou dar uma paradinha aqui para ver se a gente entende melhor. E porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Fala aqui na gente que é espírita. Todos nós que estamos aqui reunidos, um dia entramos naquela porta por muita necessidade. Não foi de graça, não. Raros foram os que estão aqui porque alguém disse: vamos lá para o centro. Ah, vamos lá, é bom que não é assim, não. Você vem para cá por causa de morte, por causa de doença, por causa de falência financeira, por causa de falência moral, por causa de coisa que realmente está mexendo com a sua cabeça. E alguém diz a você: rapaz, vamos lá, que lá é bom. Lá você vai entender muitas coisas sobre o Evangelho. E realmente é uma verdade. Eu falo por mim, porque quando eu entrei aqui, eu vim atrás de alguns consolos muito grandes que eu precisava. E fui ficando. Mas eu fui ficando com o coração aberto, querendo cada vez ouvir mais, entender mais, para que pudesse cumprir tudo aquilo que está no Evangelho. Não no Evangelho do Espiritismo só, mas no Evangelho lá de trás, dito por Jesus, que não é fácil o Evangelho de Jesus. Então, quando a gente tem um coração aberto, as coisas entram com facilidade. Se você, a menina aqui falou nos cursos de R, de EAD e tudo mais. Quando você faz um curso desse e sacrifica e vem à noite para cá, você está querendo aprender. E se você está querendo aprender, as coisas vão facilitar para você, porque você está querendo dar-se àquele que tem. Ela tem vontade, ela tem abertura, quer seja uma mulher. A criatura tem abertura para receber aquilo da palavra que a gente está dando. Então, o que a gente diz aqui na tribuna? Gente,
Ouvir palestra é muito bom, mas numa aula de ESD, isso aqui fica extremamente dissecado para você entender muito mais do que vai entender agora. Numa aula de ESD, de estudo sistematizado, de 1h30 de aula, deblaterando, você pode perguntar e tudo mais. Mas muita gente não faz isso. A gente incentiva, fala muito de motivação aqui, e o cara não faz. Tem seus motivos. Talvez não chegou a hora dele, talvez tenha dificuldade de vir. A turma mais com dificuldade de vir à noite, geralmente vem no Evangelho da tarde da sexta-feira, que são bons cursos só de Evangelho. Não tem estudo do Livro dos Espíritos, só que a gente mescla muito quando está dando a aula. Então essas coisas ajudam a gente entender mais a parábola aqui. A parábola que eu digo, o que Joana está falando. Então aquele que tem, há muito se lá, porque você tem abertura do coração para poder entender aquilo. Se você vem para cá, desculpa que eu vou dizer que eu vou dar uma tacada aí, e começa a dormir, eu olho para o relógio, rapaz, aquele relógio não anda, porque quando você começa a olhar para o relógio, ele não anda. Dá 9,5, 8,5, e você olha outra vez, está 8,5, olha outra vez, está 8,6. Você diz, puxa, o relógio não anda. Esse cara não para de falar, porque o cara quer ir embora, o cara quer pegar o passe dele e ir embora. Quando o passe seria a última etapa de tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Quer dizer, é muita coisa para você entender, mas nós temos todo o caminho para entender. Então, aquele que tem, muito se lhe dará. E ela complementa aqui essa primeira parte e diz assim, aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. Claro que atrai. O cara faz um tratamento para você e diz água fluidificada, passe em equipe, passe magnético normal. Aí você se aportou com a preguiça, não, eu vou ver a novela, eu vou para o cinema. Você não está dando bolufas para isso aqui, cara. Tem uma pleia de espírito trabalhando aí dentro e você não está nem aí para ele. Eles vêm. Não falta um sequer. Em todas as reuniões que a gente participa, não falta ninguém. Mas falta muitos trabalhadores, às vezes. Às vezes por motivos sérios, mas às vezes não tão sérios assim. Então a gente quer mostrar a fidelidade do cristão, ou do católico, ou do evangélico, ou do budista, ou do islâmico, qualquer um deles. Aquele que tem, muito se lhe dará. Porque ele é perseverante, ele é trabalhador, ele quer se doar, ele quer se dar. É diferente disso aqui. Aí ele diz mais, são um imã que chama a si o que é progressivamente melhor, as graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso e a paz do labor. A montanha santa, ninguém vai para a montanha santa, isso é linguagem figurada. A montanha santa é a montanha do conhecimento, tanto do lado cultural como do lado moral. Se nós tivermos essas duas asas, a gente consegue voar e voar enormes montanhas santas. Mas depende muito de quem? De nós. Porque se você abre seu coração para nós passarmos informações que são boas para seu espírito e você não atenta para elas, você vai patinar no gelo, como a gente diz, não sai do lugar. Então é importante que a gente tenha convicção do que para vem e do que a gente vai fazer com quem a gente vai escutar. Tentar realmente reagir perante aquilo que a gente ouve aqui na casa espírita, ou na igreja, ou em qualquer lugar. Tem gente que vai para a igreja e só gosta dos cânticos, mas paz, aquele cântico é lindo. Uma vez eu fui a uma missa do Galo, com minha esposa e a vizinha, que a gente morava ali, lá no prédio. E fui para uma missa de Galo, lá, eu já era espírita, lá em Olinda. Fui para uma missa de Galo em Olinda. Como espírita fui, tranquilo. O padre fez uma homilia legal. Tá aí, aquele padre fosse espírita era uma boa. Ele ficava aqui e todo mundo ficava embevecido. Aí quando acabou a missa, né, sai todo mundo conversando, né? Aí uma senhora, minha vizinha, disse, Maris, viu que coisa linda? Eu sabia que eu era espírita. Eu disse, vi, lindo. A senhora sabe o que é que o padre falou? Só prestou atenção aos cantos gregorianos, que são lindos. Os cantos gregorianos são lindos. Eu achei lindo também. Mas não soube da mensagem central da noite, que era o sermão do cara. Dá para entender o que eu estou falando? Tu tem que entender isso. É a mesma coisa que tu vir para cá e ficar cochilando aí, esperando que o passe chegue, porque tu quer ir embora. Dá para entender? Desculpa a chocotada, mas isso é verdade. Então a gente tem que tentar abrir esse coração através do conhecimento. Porque conhecereis a verdade e ela nos liberta, cara. Isso é dito pelo Cristo. E a verdade está dentro dos livros. A verdade ela não vem flutuando assim e cola na sua cabeça, não. Você tem que ouvir, refletir ou ler. Isso é a verdade. Em cima dos melhores livros que você possa ler. Então escolha a sua leitura, escolha seu canal de informação, para não ficar infestado de coisa que não leva a lugar nenhum. E eu trouxe aqui um exemplo,
que é muito interessante, que encaixa perfeitamente nessa coisa de eu ter e querer realmente mais. E é um caso muito forte, é o caso da mulher adúltera. Todo mundo conhece o caso da mulher adúltera. Né? Jesus veio, estava pregando no templo de Jerusalém, eu vou falar mais rápido porque meu horário já está andando demais. E, de repente, ele ouve uma multidão chegar, né? Muitas pessoas chegando, e uma mulher à frente, os fariseus, todos orgulhosos, querendo encurralar o Cristo, que não consegue mesmo. Aí pega a mulher, joga no chão e diz: mestre, esta mulher foi flagrada de adultério, e segundo a lei mosaica, Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Ele queria pegar Jesus no contrapé, porque Jesus pregava o amor e apedrejamento é um lado muito forte. Aí Jesus se abaixa, né? Acalma o Cristo, né? Começou a rabiscar na areia, não sei nem que areia era. Aí começou a rabiscar na areia do pátio de Jerusalém, do templo. E o cara: mestre, o que é que tu dizes? Estás calado por quê? Aí Jesus levantou, olhou para ele, que sempre tem o mais ousado, né? O líder. Toda a politicagem tem líder, né? Aquele mais impetuoso, que fala mais. O fariseu lá era isso. Aí o fariseu: ó, mestre, o que é que dizes? Não dizes nada? Jesus olhou para ele e disse: aquele que tiver pecado, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Se baixou e... Ah, meu irmão, essa fala até para a gente aqui sai todo mundo. Dá para entender? Aí foi saindo os mais quem? De primeiro, os mais velhos colados. Sabe por que os mais velhos saem? Porque viveu mais e pecou mais. Gostou da proporção diretamente proporcional? Não é tão assim, não. A gente vai ficando mais velho, também vai ficando mais experiente e rejeita o erro, né? Eu aprendi em cima dos meus erros e hoje eu procuro não errar tanto. Ainda erro. Todos nós erramos. Então Jesus foi fundo, mas eu tenho meus pecados, então eu não podia tirar a pedra, podia? O pecado adultério mesmo eu tenho uns montes, mas não podia tirar a pedra no cara nem a pau. Então quem era eu para tirar a pedra numa mulher se eu sou cheio de erro? Então eu peguei minha pedrinha, soltei e fui saindo, né? E Jesus está lá escrevendo. Ele levantou a cabeça, tudo em silêncio, não tinha mais balbúrdia, não, porque tem aquele alarido, né? Aí ele olhou assim e disse: cadê os que te acusavam, mulher? Ninguém te acusou? Ela disse: ninguém, Senhor. Disse: então vai em paz e não voltes a pecar. Prepara o que Jesus disse. E não volte, porque ela era pecadora. Ela transgrediu a lei, como nós transgredimos às vezes, na surdina, e ninguém acusa de nada. Porque o cara, quando é gavião, desculpa a expressão grosseira, ele é o mascotado entre a turma de macho, né? Aquele cara é um gavião, não sabe que ele está pisando na bola o tempo todo, independente da lei mosaica. Porque a lei mosaica é uma coisa, mas isso vigora para todo mundo aqui. Todos nós estamos nessa lei, não adulterará. Não é papo furado, não, problema para a mulher. Agora você fala porque a justiça não cobra, você não vai preso, é mais um título para você, mais uma marca no cabo do revólver, né? Mais um, tanto faz, não importa quem grita. Então esse é o grande problema nosso. E a mulher adúltera passou por isso. Ela saiu, só que a mulher ficou numa pior. Porque o machismo naquela época era um negócio fortíssimo. E ela foi extremamente execrada na sua sociedade, pela família, pelos vizinhos, porque todo mundo naquela hora é hipócrita. Todo mundo acha que ela é a pecadora porque foi flagrada. Eu sempre pergunto a mim, a mulher é flagrada em adultério e está sozinha? O adultério é sozinho, é? Não sabe disso não. Pegaram a mulher, trouxeram e o outro, o bonzão. O bonzão, ó, foi embora porque deixaram. Porque se conseguiram ver o ato é porque viram também ele. E se viram ele era conhecido, porque aquela cidade não pequena, todo mundo se conhecia. Quer dizer, a gente analisa isso friamente e vê a corrupção moral dos caras, como eles são hipócritas. Por isso que Jesus chamava os caras de hipócritas. Hipócritas, né? Então ela à noite procura falar com Cristo, como procurou Joana de Cusa. Ela vai falar com Cristo, consegue uma audiência com ele, eu acho que por misericórdia Jesus deixou, os discípulos deixaram. Porque os próprios discípulos, quando Pedro viu Jesus falando com ela, Pedro olhou com uma cara meio estranha, né? Pedro era machista, que não, assim, né? Mas Jesus está nem aí. Então a conversa com ela foi uma conversa fantástica, eu trouxe, mas no tempo não vai dar não. Então, ela conversou com Jesus, falou sobre sua angústia, e Jesus disse para ela as mesmas coisas que mais ou menos disse para Joana de Cusa. Se vai, minha irmã,
segue teu curso. Isso tem um peso social que vai te cobrar sempre. Mas se tu se auto-perdoa, isso vai ser muito bom para você. Estou falando com minhas palavras. Isso vai ser muito bom para você. Ela agradeceu, ela queria seguir Jesus, não dava para seguir mesmo. Não dava mesmo naquela situação que ela estava. E 10 anos depois, Jesus já tinha desencarnado. 10 anos depois, existe uma mulher na cidade de Tiro, que era uma cidade grega, as 10 cidades gregas que ficavam fora da Palestina. Existia uma mulher que recolhia doentes, viajantes cansados na sua casa, alimentava, cuidava das feridas e tudo mais, e depois falava sobre o cristianismo, porque depois daquilo, ela começou realmente a se interessar pelo cristianismo. Em todo lugar o cristianismo se espalhou, ela tinha ideia do que Jesus fazia. Então todo mundo conhecia ela. Era uma senhora já idosa, mas ainda com traços de beleza muito fortes. E todo mundo conhecia ela como uma boa dama da caridade. Moral da história. Um belo dia, surge lá, isso aqui eu vou ler. Surge um cidadão, 10 anos depois, ela recolhe, cara doente, todo numa pior mesmo, que nem ela reconheceu, limpa ele, dá banho, alimenta, arranja uma cama para ele deitar e dá todo o conforto para ele. E depois ela conversava com a pessoa, como se fazia na Casa do Caminho, aquela história da Casa do Caminho que muita gente viu em Atos dos Apóstolos, ou então no livro Paulo e Estevão, né? Quem leu o livro Paulo e Estevão viu isso. E lá ele emocionado e com essa vitalidade, indagou interessado. Aí ela fala sobre Jesus. Ele pergunta assim, no diálogo: esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Ela pergunta para ele. Ele pergunta para ela. E ela diz: sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais deixar-nos. E vós o conheceste para ter a certeza de que os seus ensinos são verdadeiros? Aí ela diz assim: sim, sim. Ela disse meio amarelada, né? Sim, eu o conheci oportunamente quando a mim ele salvou a vida. Realmente ela conheceu oportunamente, porque ela não foi atrás do Cristo. Ela conheceu Jesus numa situação muito, muito difícil para ela. Ela ia ser julgada e apedrejada. Sim, eu o conheci oportunamente quando a mim ele salvou a vida. Aí ele disse, o cara, o ex-marido, né? Também eu tive a honra de o conhecer. Respondeu o moribundo quase sem força. Mas não soube beneficiar-me. A voz ele salvou. Mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença confuso e amargurado. Quer dizer, naquela hora, o cara viu toda a trama que ele devia estar no meio daquela turba que ia apedrejar também, ele ia jogar a pedra nela. E ele disse que ela ficou extremamente amargurado, porque ele não deu nenhuma atenção a ele. Mas não foi ele que foi procurar, foi ela que procurou Jesus, é diferente o caso. Ele ficou realmente revoltado, orgulhoso e tudo mais. Realmente era muito difícil naquele período de machismo o cara submeter a um adultério e ficar bonzinho com a mulher, né? Não era? Aí ela diz, ela não está conhecendo ele, diz assim: quem vos fez ele para que fugisses magoado? Aí ele diz assim, salvou a minha mulher que adulterara contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo então. E ele diz: abandonei a companheira a quem eu infelicitara com meus vícios e envenenei-me de dor. Por que ela fez isso? Porque ele, foi um caso que eu não contei, depois que ele casou e tudo, naquela euforia do casamento, ele era legal. Mas depois que amornou o casamento, ele começou a sair para farra, andar com mulheres, beber, chegar embriagado. Está contado na história, não nesses termos mais suaves que eles falam. Então, é aquela velha história que a gente conhece bem, né? A gente casa, é aquela euforia. Depois a coisa moda, porque é barra pesada, casamento, a gente sabe que é difícil. É uma missão, né? É uma missão, é uma comunhão de almas, mas é uma missão. Se nós não soubermos levar, aí não chega a 50 e poucos anos de casado como eu estou chegando, não. Porque a coisa é complicada mesmo. Eu digo porque passei por muitas coisas. Abandonei a companheira que me felicitara com meus vícios e envenenei-me de dor. Aí ela diz, ele diz ainda, passados os anos, e havendo despertado para a verdade, ele despertou para... Porque o sofrimento faz a gente refletir. Tenho-a buscado em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Aí ela se embargou, né? Aí ela se diz assim,
Embargada pelas emoções e desafio naquele momento, a mulher recordou-se da praça e do diálogo à noite com o mestre, um decênio antes. O companheiro do passado, e sem dizer-lhe nada, reconheceu o companheiro do passado, e sem dizer-lhe nada, segurou-lhe as mãos suavemente e o consolou. Aí ela disse para ele essa frase, que é importante a gente saber. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Essa frase é parte da que Jesus disse a ela na hora que ela se despediu dela. Deus é amor, e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Então, esse diálogo da mulher adúltera com o ex-marido, que agora vai ter uma consolidação, porque presume-se pela história que eles vão refazer a vida, é muito importante para nós. Porque essa mulher, apesar de ser adúltera, ela tinha um conteúdo espiritual que deu chances a aceitar os conselhos do Cristo. Ela queria parar de sofrer, queria, como todos nós, quando vemos aqui, queremos parar de sofrer. Mas foi necessário que houvesse uma injeção muito forte para que realmente ela respirasse e aceitasse aquela orientação, e ela aceitou muito bem. Ela se resignou, foi fazer a sua missão lá na cidade de Tiro, consolou muita gente, e as coisas foram acontecendo de bom, porque a paz espiritual é a melhor coisa que a gente pode ter. Você às vezes tem tudo, tem dinheiro, tem o que você tiver. Se você não tiver paz de espírito, você vai ser extremamente infeliz. E aí Jona continua. Isso aqui foi o meu exemplo, agora é a continuação de Jona. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Ela faz outra grifagem aqui em aspas. Está completando a fala de Jesus. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Aí ela diz assim, tomar isso como uma antítese figurada. Eu que sou extremamente grosso em português, eu fui procurar o que era antítese. Sei lá o que era antítese? Eu fiz matemática, não fiz português. Aí eu fui no Google e olhei o que era antítese. E botei aqui para todos nós. Antítese é uma figura de linguagem caracterizada pela apresentação de palavras de sentidos opostos. Aí o Google dá 2 exemplos. Primeiro exemplo, viver e morrer, antagônicos, são as coisas mais naturais do mundo. Isso é um exemplo. Outro exemplo, a alegria e a tristeza fazem parte do meu trabalho de escritor. O escritor escreveu. Quer dizer, a antítese trabalha com opostos. Isso aqui é um oposto. Repare o que é que diz Jesus. Dá-se ao que já tem, aqui embaixo. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Como é que eu vou tirar o que não tem ou tem pouco? Quem não tem nada. Eu não posso tirar água de um poço que não tem água. Então ele usou uma antítese figurada que é complicado para entender. Eu entendi depois que ele li Joana e fui lá no dicionário e entendi o que era antítese figurada. E ela continua, aqui que é importante para a gente. Tomar isso como antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que haja dignado de fazer. Claro e evidente. Quantas benesses nós recebemos já aqui? Nós temos, se formos terráqueos, nós temos temporalmente cerca de 30 mil ou 40 mil anos de espírito encarnado. Primeira reencarnação para cá. Se vimos de outro planeta, talvez mais. Mas terráqueo mesmo, se todos nós aqui formos terráqueos, nós temos de cerca de 30 mil a 40 mil anos de espírito encarnado, quando houve a primeira criação dos seres humanos. Essa é o que diz a ciência. Estou me baseando na ciência. Então, quantas coisas nós já aprendemos? Depois de sair do reino vegetal e passando para o reino animal. Guinchando, feito macaco, homem de Neandertal, não sei o que lá, caminhando, até chegar essa coisa bonita que nós estamos. Aprendemos muito, tanto moralmente como fisicamente, intelectualmente, tudo mais. Então, é claro e evidente que Deus não vai tirar nada da gente. O grande problema somos nós que temos a abrir o nosso coração do conhecimento que temos para que a nós seja dado muito mais e não tirado. É o que ela tenta explicar aqui. E ela continua. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que por pródigo e descuidado, todo mundo sabe que é pródigo e descuidado, né? Não sabe conservar o que tem e aumentar fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Então, se nós não somos pródigos e não somos, quando ela fala aqui, descuidado, tudo que a gente recebe de informação boa, a gente multiplica a informação em atos. Se fala muito em caridade no Espiritismo. A gente multiplica a caridade,
Caridade é o portal para nós alcançarmos plenitude espiritual. Mas quanto de nós ouve muita coisa sobre caridade, necessidades enormes em vários lugares, aqui mesmo no Jefa tem muito, e quanto de nós não fazemos nada por isso? Eu estou falando de coisa material mesmo. Quanto de nós não fazemos? Coisa espiritual tem muita coisa boa aqui. Fala material, manutenção. Manutenção, como às vezes Jesus diz, você come uma coxinha e ajuda uma criança lá no lado de Clara, né? Realmente é uma verdade, você come uma coxinha, o dinheiro vai para lá. Se você não come nada, até isso fica difícil. Então, gente, nós somos copartícipes dessa bola de neve que segue em função do próximo. É muito importante que nós tenhamos condições de perceber isso. É o próprio espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que ele caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo, que o trabalho de seu pai lhe granjeou, e que ele coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai que ele tira as colheitas que não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecer as sementes destinadas a produzir esse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de haver retomado os dons que lhe fizera, queixe do verdadeiro autor de sua miséria, e arrependido e operoso, meta corajoso mãos às obras, arroteja o solo ingrato, com esforço de sua vontade, lavre o fundo, com auxílio do arrependimento e da esperança, lance nele confiante a semente que haja separado por boa, dentre as mais, regue-o com seu amor e sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroadas de êxito, os seus esforços, e um grão produzir 100 e outros 1000. Então, a Joana mostra para a gente, ipsilítere, que nós somos responsáveis por essa multiplicação de benesses que podemos receber. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e pensamentos, porque nossos erros estão em cima de atos e pensamentos. A gente diz, eu pensei, mas não fiz, está tão complicado como se fizesse. Claro que o fazer é pior. Mas nós temos que sermos muito vigilantes para aquilo que pensamos e principalmente como agimos. Se nós não fizermos isso, nós estaremos sempre complicados. Teremos milhões e milhões de reencarnações para podermos, pelo menos, passar de um patamar para outro. O mundo está em regeneração e nós precisamos galgar o degrau da regeneração. E Joana fecha, agora o fechamento dela, ela diz assim, ânimo, agora dá uma injeção de ânimo, né, para a gente ficar bem numa boa. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, aqui fala no termo evangélico mesmo, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia é a desarmonia ou rixa, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Ela fecha a mensagem dela com a palavra caridade. A palavra caridade é a palavra mais forte que o Espírito deve ter em sua mente na condução dela, na produção da caridade. Fazer a caridade é uma importância muito grande, não só a caridade material como a moral, nós sabemos disso. É por isso que Allan Kardec, na pergunta 886, ele pergunta, como é que a caridade, como é que Jesus entendia a palavra caridade? Aí Jesus Espírito responde, benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com os outros, indulgência para os outros e o perdão das ofensas. Então isso aqui é muito importante para a gente ter em mente que a caridade é o portal de tudo que nós podemos fazer. Eu tenho um exemplo, e trouxe um exemplo para pegar esse contrapé aqui de Joana, mas não dá, falta 5 minutos, 3 minutos eu vou ter que entregar. Então para nós é importante, nós temos consciência dessa caridade. E para termos consciência dessa caridade, pelo menos material e tudo mais, porque tudo é caridade, quando a gente doa, eu trouxe uma mensagem do nosso irmão aqui, um padre, Alfonso Milagre, um livro que eu leio, é um livro católico. E ele dá uma mensagem num dia, todo dia ele tem uma mensagem, no dia 13 de outubro, eu grifei essa mensagem há muito tempo, e hoje eu digo, puxa, essa mensagem cabe bem na noite de hoje. Ele diz assim, o padre, eu botei ele não dá título à mensagem, mas eu botei o título da mensagem, dar-nos sempre, dar-nos sempre, dá a nós sempre, não é darmos do verbo dar não. Dá, mas a nós. Todos pedimos e todos esperamos conseguir o que pedimos. Melhorias, conforto, comodidade e exceções. Quem é que não pede, né? Todos pedimos e são poucos que dão. Veja, ele também, chicoteia o tempo todo esse padre. São poucos que imitam a Cristo, cujas mãos nunca pediram e sempre deram. E porque sempre deram, foram se desgastando de tal forma que até chegaram a perfurá-las. A semelhança daquelas mãos dele, também nossas mãos podem desgastar-se e quebrar-se de tanto dar. Dar conselho, dar ajuda, dar compreensão, dar força, dar e sempre dar.
É a melhor forma de a própria pessoa se realizar, embora isto tenha como consequência que lhe perfure as mãos como perfurou as de Cristo. Não devemos contentar-nos com dar, tampouco com dar-nos esporadicamente. Devemos estar em constante disposição e atitude de dar-nos. Devemos fazer do dar-nos algo como uma espécie de estado de vida. Essa é a mensagem do nosso padre Alfonso Milagre. Ok? Muita paz para todos.